Vamos agora à parte mais comprida da aula, dessa primeira aula do curso de Introdução ao Data Science. São os skills. Quais são os conhecimentos que o Data Science tem que ter? Essa coleção de skills ela é uma lista de técnicas que é interessante a gente aprender se a gente está começando com Data Science. Mas é um pouco complicado a gente aprender essa coleção, porque essa lista, porque ela é bem abrangente, nós temos uma variação muito grande e às vezes é muito mais coerente você descobrir o que você tem que aprender durante a execução de um projeto Data Science. Mas de qualquer jeito é bom que a gente pelo menos saiba o que existe por aí, qual é o panorama de ferramentas, tecnologias que a gente tem que conhecer. Essa lista de skills, ela é uma lista de coisas interessantes para aprender, coisas no sentido de ferramentas e técnicas e conceitos, mas ela de cara ela é incompleta. Por uma razão, assim que eu terminar de escrever essa lista, vão aparecer novos conceitos, novas tecnologias, linguagens, aparecem o tempo todo. Então a lista já é por definição incompleta, mas eu me esforcei para que ela cubra o máximo, vamos dizer, ela seja mais abrangente em relação ao estado da arte hoje. Ela tem um viés. Todo mundo tem um viés, tem algumas preferências. Eu tenho minha preferência por linguagem, eu tenho minha preferência por ambientes. A melhor coisa que a gente faz como cientista de dados e como cientista em geral, já que a gente está no ambiente acadêmico, é manter uma mentalidade saudavelmente desconfiada de tudo que aparecer de novo. Fiquem sempre de olho no hype. Evitem cair em ideias que alguém vai chegar e falar: uau, a linguagem blá é a melhor linguagem que existe. Nós, como cientistas, temos que ver se ela realmente é melhor, o que ela agrega para a gente, qual é o custo da gente parar o nosso projeto para aprender um conceito novo. Certo? Isso aí tem um efeito prático que é, muitas vezes, por exemplo, as pessoas falam: vou coletar os meus dados e colocar num banco. Eventualmente eu tenho que colocar num banco de dados, mas às vezes o meu problema é tão simples que vale a pena pular essa etapa. Não é porque um banco de dados é um conceito, é uma técnica valiosa, importante, que eu vou ser obrigado a usar ela. Então a gente sempre tem que ter uma pequena desconfiança bem saudável perguntando: eu preciso disso? Essa desconfiança tem que se refletir inclusive no que eu falar para vocês. Eu tenho o meu viés, eu tento não ter, então eu tento ver os dois lados de cada técnica dessa, mas vocês vão ver durante a apresentação que eu tenho as minhas preferências. A lista de skills também ela é possivelmente redundante, porque em alguns casos você conhece um skill, você pode usar outro no lugar, se você não conhece um, pode usar outro no lugar. Certo? Idealmente você teria que ser um poliglota de data science, por exemplo. Você pode trabalhar com um grupo que usa R e daqui a pouco migrar para um grupo que usa Python. Existe uma redundância nessas duas abordagens, mas é bom que a gente conheça um pouquinho de cada uma para a gente se adaptar se for necessário. Não vale a pena, é meio que ao contrário do que eu falei do BAIS, não vale a pena a gente investir num único caminho, vale a pena a gente pelo menos conhecer as alternativas. Outro ponto interessante é o seguinte: a lista de skills que eu estou passando aqui agora, ela é individualmente impossível, sendo realista em relação a isso. Na hora que eu mostrar todos os conceitos técnicos aqui, como eu falei, já são incompletos, não tente fazer um cartão de bingo e dizer: já aprendi essa, já aprendi essa, já aprendi aquela. O nosso objetivo é: já ouvi falar nessa, já ouvi falar naquela, conheço bem essa. A gente quer ser um T-shape Data Scientist, inclusive em relação aos skills. Parece que essa expressão é Rockstar Programmer, Rockstar Sysadmin, apareceu quando uma empresa colocou um anúncio, está descrito naquele livro lá do Analyzing Analyzers, procurando uma pessoa que entendesse tudo de Data Science para trabalhar sozinho numa empresa. Não funciona assim. Não tem como ter uma pessoa com todos esses conhecimentos e, francamente, se tivesse, essa pessoa tem um valor muito alto, de mercado muito alto para uma empresa só pagar. E, finalmente, esses skills que a gente tem não são necessariamente técnicos, não são todos técnicos. Como a gente tem que tratar com problemas do mundo real, a gente tem que falar com pessoas do mundo real. Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com pessoas da área de humanas, de biológicas, pessoas que não são da área de exatas, que às vezes pelo treinamento já conheçam um pouco do linguajar que está falando, você vai encontrar muitas pessoas que não são de computação, mas são de exatas, mas que sabem o que é um banco de dados. Mas vão encontrar, claro, pessoas de outras áreas, mas eventualmente a gente tem que aprender a falar com pessoas do mundo real e traduzir as demandas delas, as expectativas delas, as informações delas para o que a gente precisa saber para aplicar os nossos skills técnicos. Nosso primeiro skill é entender o problema. Vocês vão ver que esse gráfico aqui ele é baseado no Doing Data Science, aquele primeiro gráfico que eu mostrei. A única coisa que eu fiz nele é simplificar um pouquinho e, para mim, coletar, limpar e processar dados ficou na mesma caixinha. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para a gente fazer um processo de Data Science, é por isso que eu uso esse gráfico, é entender o problema. Na hora que alguém pedir para você, por exemplo, coletar, como eu fiz lá, coletar os títulos dos livros publicados de 2008, de 1998 para cá, você tem que entender o que é, por exemplo, uma base de ISBNs, ou onde é que eu encontro, por exemplo, como é que eu pego os dados da Amazon ou de qualquer outro repositório desse. Então a gente tem que entender
o que eu quero fazer para entender onde é que esses dados estão, para ver como é que eu vou pegar eles e o que eu posso. No final, a gente vai voltar nesse ponto do que eu posso criar de produto de dados. É imprescindível entender o problema. Se você não entende o problema, pega um conjunto de dados às cegas sem entender o que ele representa, você vai fazer todo esse processo aqui e vai chegar em resultados não compreensíveis e você não vai poder agir em cima deles. Então, o seu primeiro skill é entender o problema. Se você não é a pessoa que trouxe o problema para um projeto de Data Science, converse com as pessoas que trouxeram o problema. Na área acadêmica, se você está trabalhando com um conjunto de dados ou simulações, o que quer que seja que seu orientador passou, entenda o problema, converse com o orientador, não simplesmente chegue com uma tabela, um pendrive ou, como já aconteceu, um catálogo impresso e diga, esse é o meu problema de dados. Tente sempre entender o problema, isso é essencial. Certo? Pelo menos, eu tenho o costume às vezes de falar um slide antes de apresentar, pelo menos entenda o problema o suficiente para se comunicar com pessoas que entendem ele. Por exemplo, no meu caso, eu entendo vagamente como é que funciona um banco de dados de ISBNs. Eu sei que existem alguns públicos, alguns gratuitos, e eu sei que tem muita gente que está criando esses conjuntos através de scraping da Amazon, pegando os dados da Amazon. Eu conversei com pessoas que já fizeram isso e conseguiram um conjunto de dados para fazer aquele gráfico do hype que eu mostrei para vocês. Mas em qualquer projeto de data science, você tem que entender o suficiente para ao menos conversar com as pessoas que entendem o problema a fundo. Isso é um ponto bom para a gente lembrar que Data Science é inerentemente interdisciplinar. A gente falou de estatística, de programação, banco de dados, visualização, comunicação, mas é um problema interdisciplinar porque em muitos casos os dados são interdisciplinares. A gente vai fazer computação aplicada, é a parte que me atrai mais em Data Science, é isso, você está fazendo computação aplicada através de análise com um conjunto de dados que pode ter vindos de qualquer área. Para entender e pensar um pouquinho como é que você vai entender o problema, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, quais são os dados que são disponíveis? Eu vou precisar em alguma hora colocar as minhas mãos neles, rodar um processo, colocar no banco de dados, fazer uma análise. Eu preciso entender quais são os dados disponíveis. Se a pessoa que falou para mim que é meu projeto Data Science, eu tenho que pegar dados que estão no armário de alguém, é um sinal para se assustar, porque eles não estão na forma digital. Pensem em que dados estão disponíveis para processamento e pensem também o seguinte, na hora que você analisar esses dados superficialmente, ver o que eles são, quais são os dados que deveriam estar disponíveis para o processamento. Isso vai gerar para você a capacidade de você imaginar o produto de dados que vai chegar no final do processo. Como disse, pense num produto de dados interessante para resolver o problema que a pessoa está propondo. O meu problema original era quais são os livros, é um projeto bem simples de Data Science, quais são os livros com determinados títulos por ano. Coletei dados na forma de texto, filtrei, processei, fiz uma coisa muito básica aqui dentro, inclusive eu vou mostrar, deixar público como foi feito isso, e no final meu produto de dados é um gráfico e uma tabela que diz o que eu achei lá no meio. Como tudo isso foi documentado, a qualquer momento a pessoa pode repetir o processo todinho, estou me adiantando um pouco, para outras palavras-chave, mas em princípio eu posso ter criado um produto de dados bem simples. Mas de qualquer jeito, voltando, não comece um projeto de Data Science sem entender qual é o problema. Na experiência dessa disciplina, a disciplina de Data Mining, que é um pouco correlata com essa, todos os casos de falha das pessoas que não conseguiram fazer um projeto interessante foram pessoas que não conseguiram os dados ou não entenderam o problema. Um outro skill que você tem que ter é achar, coletar e organizar os dados. Eu estou dando exemplos bem simples aqui no começo, mas no meu caso foi esse. Para coletar esses dados crus, as publicações de livro, eu achei sites que já têm essa informação da forma mais básica possível, que são dumps de dados. Então eu tenho que descobrir, eu tenho que ter esse skill para achar, colecionar e organizar esses dados para o processamento posterior. Se você for fazer, por exemplo, um projeto de Data Science envolvendo imagens Landsat, você tem, evidentemente, você tem que saber qual é o escopo do seu projeto, para você não pegar todas as imagens, são muitos terabytes. Mas imagina que você tem a capacidade disso, você tem que saber onde é que você vai pegar os dados para processamento. Nós não vamos entrar em detalhes muito técnicos se você tem que copiar os dados para sua máquina ou não, mas vamos assumir que você tem que tirar esses dados do mundo real de alguma forma, eles têm que estar coletados para você fazer um processamento. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vendo quais são os dados disponíveis. Como é que eu pego esses dados? Como eu posso pegar esses dados? Como eu posso pegar? Eu preciso de mais dados do que estão lá. Por exemplo, como eu estava fazendo esse levantamento de livros, eu achei livros de 1900 e muito tempo atrás. Mas como eu posso ter alguma certeza de que a parte toda de publicação de livro técnico começou em 1980 com alguma relevância, eu cortei os dados de antes de 1980. Poderia ter acontecido o inverso. Se eu quisesse, por exemplo, procurar romances ou música clássica, eu poderia chegar à conclusão que os dados que eu tenho não cobrem o suficiente. Teria que pegar mais dados, teria que descobrir
aonde esses dados têm para colecionar e organizar eles. Esses dados que eu estou coletando estão prontos para uso, eu preciso copiar e replicar. Todas essas perguntas aqui eu não preciso responder elas agora, mas eu preciso saber que elas vão aparecer quando definir o projeto de Data Science. Outro exemplo que eu dei, se você for processar imagens do Landsat e por alguma razão o seu projeto demanda que você processe imagens do Landsat da década de 90 para cá, o volume é muito grande, eu preciso copiar, replicar ou amostrar isso daí? Qual é o tamanho desse volume? Esse volume realmente importa para a minha análise, para a minha coleção? Ou eu estou falando, por exemplo, da análise da imagem Landsat de um município que é relativamente pequeno e eu não preciso terabytes, eu tenho só gigabytes? Tudo isso a gente tem que ter a capacidade de enfrentar essa pergunta, que é um skill que a gente vai aprender fazendo um projeto Data Science. E aqui eu vou fazer um desvio para falar de Big Data. Big Data é outro conceito bastante associado com Data Science que tem tido muito hype ultimamente. Agora tudo é Big Data. Eu tenho uma visão crítica, eu tenho certeza que outros colegas têm visões diferentes, mas a gente vai tentar abordar isso de maneira mais ou menos clara, só que eu vou explicar que isso não vai ser um foco da nossa disciplina. Big Data é um problema bem específico e eu acho que não vale a pena fazer uma disciplina inteira ou muita parte da disciplina em cima disso. Talvez valha a pena ver um ou outro exemplo. Até hoje o conceito do que é Big Data não ficou muito claro. As pessoas quando perguntam, elas falam, então Big Data vou definir em função de 3 vezes, a gente vai ver essa definição, mas em princípio só, Big Data é dado que é muito grande. Então seria a definição tradicional que as pessoas costumam dar, às vezes gaguejando, sem deixar muito claro, é que Big Data é qualquer conjunto muito grande para análise simples, para fazer uma análise, por exemplo, de uma passada. Para fazer um processamento rápido e eficiente, é muito dado para eu fazer isso de maneira clara. É muito dado para eu armazenar totalmente num ponto em que eu faça o processamento deles. Então eu posso ter esse Big Data em algum storage, mas para processar eu não consigo ter todos eles ao mesmo tempo numa máquina que faz o processamento. Medidas em bytes, gigabytes, terabytes, petabytes, elas podem refletir o tamanho do dado e outros aspectos interessantes da coleção, mas elas não podem ser relacionadas, podem não ser relacionadas com problema não. De novo a história que eu falei, imagine as imagens do Landsat, eu quero fazer uma análise histórica, por exemplo, do desmatamento em determinado município usando técnicas de Data Science. Eu não sei qual é o melhor modelo para prever o desmatamento futuro, então eu vou fazer um processinho de Data Science para tentar entender melhor, ver qual é o comportamento passado, fazer uma análise exploratória de dados, etc. Se eu for partir de todas as imagens Landsat que cobrem o Brasil inteiro, ou a Amazônia inteira, é um volume de dados e é capaz de chegar, não vou dizer petabyte, mas deve estar próximo. É um conjunto de dados muito grande, mas isso não é relevante para mim, eu só preciso de um pedacinho que pode ser bem menor. Mas esse pedaço bem menor ele pode ser complicado o suficiente, ele pode ser pequeno para caber, por exemplo, em um laptop, mas ele pode ser complexo o suficiente para eu chamar ele de Big Data, porque eu não vou conseguir processar ele com técnicas normais, com técnicas simples que a gente está acostumado a usar. Outro exemplo que eu dou que é relacionado com um projeto pessoal que eu tenho de análise de currículos Lattes. A última vez que eu dei uma olhada, nós temos 5 milhões e meio de currículos Lattes cadastrados na base do CNPq. Francamente, 100 gigabytes, 150 gigabytes no máximo. Cabe, não vou dizer cabe num pendrive, porque o pendrive tem a limitação, mas cabe em um desses discos externos básicos. Só que esses dados são tão complexos internamente que para fazer análise deles, processamento, correlação, não vou dizer que é um problema de Big Data, é um problema complexo, mas o conjunto de dados é relativamente pequeno. Certo? Não temos ainda uma definição clara de Big Data e, lembrando, eu estou fazendo um desvio dos skills que a gente tem que ter para Data Science. Big Data começou a ser melhor definido quando as pessoas falaram em 3 vezes Big Data. Volume, quanto armazenamento eu preciso. O volume é definido e a parte técnica é avançada através do aumento na capacidade de storage. Hoje é trivial você ter em qualquer máquina terabytes e em um servidorzinho pequeno você pode chegar a dezenas, centenas de terabytes e petabytes não são coisas assim, são caros e precisa de arquitetura específica, mas não são inviáveis. Grandes organizações podem ter facilmente capacidade de armazenar petabytes. A demanda por volume também ela é causada por novos sensores. Sensores é um conceito bem genérico. Se eu tenho, por exemplo, um imagiador apontando para a Terra e coletando dados com cada vez mais resolução, eu tenho novos sensores que criam cada vez mais informação e mais demanda para armazenamento disso. Se eu tenho a capacidade, por exemplo, de monitorar qualquer acesso à internet que uma organização faz, eu posso escolher o nível de detalhe que eu quero, mas tudo isso, se eu tiver mais gente, mais computadores sendo usados, eu vou ter necessidade de armazenar mais dados.
Mas, em princípio, o volume é tratado com tecnologia, é um problema tecnológico. Quantidade de petabytes que eu posso armazenar. Um outro V que define Big Data é velocidade. Quão rapidamente eu preciso processar esses dados? Se eu pego esses dados e guardo no storage e esqueço, velocidade fica irrelevante. Mas em alguns casos eu tenho que tomar ações em relação a esses dados quase imediatamente, quase em tempo real. Então a velocidade começa a ser um fator crucial. Eu tenho que ter um volume muito grande de dados, tem que ser processado rapidamente. Um conceito parecido com velocidade é o de temporalidade, timeliness, que me diz o seguinte: a partir do momento que eu capturo, quando é que eu vou usar aquele dado? Então, por exemplo, se eu estou armazenando meses e meses para tomar uma ação daqui a estou armazenando 6 meses de dados para tomar uma ação no final do período de 6 meses, talvez não precise armazenar tudo, talvez eu precise armazenar descrições e variações nos dados. Certo? Então a velocidade também ela define não só a velocidade que eu estou recebendo os dados e processando, mas o tempo que eu preciso guardar isso, que é o lifespan. Por quanto tempo eu preciso guardar esses dados? Alguns dados eu posso, francamente, jogar eles fora assim que eu faço um processamento. Imaginem, por exemplo, técnicas que estão procurando varredura de rede ou sistemas de intrusão. Eles precisam guardar um pouco desses dados para ver o que está acontecendo, mas na maioria dos casos, depois de algum tempo, pode jogar esses dados fora. Por último, nós temos mais um V que define Big Data, que é a questão da variedade. Quão complexo, quão heterogêneo esses dados? Se eu tivesse, por exemplo, só registros como uma tabela, é big, mas não é tão complexo o processamento de uma tabela. Se eu tivesse imagens, também pode ser um problema de Big Data, mas não é um problema que os dados são muito variados. O armazenamento, o processamento, não vou dizer que é trivial, mas ele é bem reconhecido. Mas na hora que eu começo a ter dados complexos, por exemplo, imagine todas as interações que uma pessoa tem numa rede social. Tudo que ela faz, todos os likes que ela faz, todos os posts que ela vê, tudo que ela escreve, tudo que ela lê. Se eu começo a representar isso, eu começo a ter uma complexidade dos dados que vão fazer com que o meu problema seja caracterizável como Big Data. O exemplo que eu dei dos dados aí, que são 150 gigabytes, em volume não são grandes. Em velocidade não são grandes. Eu não preciso de ações imediatas em relação a dados. Eu posso fazer, por exemplo, análises a cada mês, a cada ano. É comum fazer isso com um período mais abrangente. Mas a variedade das informações que eu tenho nos currículos Lattes, elas causam problemas, porque é muita informação que tem que ser referenciada, cruzada. Quando você faz análise desse tipo, você não está analisando um único Lattice, que é na ordem de kilobytes, megabytes no máximo. Você está analisando um conjunto enorme, que você tem que procurar, por exemplo, relações cruzadas, com autorias, nem sempre são bem identificadas. Você tem que ter, já tem a questão ontológica, já está pronta no Lattice, mas você tem que ter, por exemplo, a capacidade de cruzar um com o outro e resolver discrepâncias. Tem muita informação lá no meio que você tem que reprocessar, eventualmente, quando a pessoa faz uma modificação qualquer. Então a heterogeneidade dos dados lá dentro dizem que é um problema complexo. Eu ainda não chamaria de Big Data. Existe eu coloquei um link, inclusive, no material, sobre uma palestra que o Seth McGuinness, eu acho, não lembro de onde é que Utah que ele era, mas ele deu uma palestra sobre Big Data Lessons for the Climate Science Community, que é bem interessante. Ele descreve esses 3 Vs em relação a dados climáticos, e logo depois ele começa a falar sobre outros Vs. Por exemplo, ele diz que quando a gente mede um projeto de data science, de Big Data, a gente tem que pensar também qual é o valor desses dados. Se eu estou coletando os dados e armazenando é porque ele tem valor, porque senão não faria sentido eu ter isso. Tem um valor porque eu posso imaginar que eu vou ganhar algum dinheiro em cima daquilo e entender um pouco o fenômeno em cima daquilo. Eu tenho que considerar também, em projetos de Big Data, a veracidade daqueles dados. Esses dados que eu estou coletando, eles são confiáveis? Eles são precisos, eles são completos? Eu tenho que considerar, por exemplo, a proveniência para ver de onde eles vêm. Isso é bem relevante agora nessa época de fake news, aí, que a gente tem que, não é só o conteúdo do dado, mas de onde ele veio é relevante. Esses dados são válidos, quer dizer, a acurácia e a correção dos dados relacionados aos usos são válidos. Ele deu um exemplo bem interessante, que é o seguinte: imagine que eu tenho várias maneiras de rastrear fenômenos do tempo, do clima. Eu tenho radares, eu tenho satélites, eu tenho plataformas que coletam dados. Mas algumas pessoas começaram a fazer experiências baseadas em Twitter. Então, por exemplo, já tem um artigo publicado sobre rastreamento de terremotos no Twitter através de pessoas que mencionam aquilo. Você pode fazer isso, mas esses dados são válidos, ou as pessoas que tiverem a sensação de que alguma coisa aconteceu vão mandar a informação, ou muitas pessoas que vão presenciar o fenômeno não vão mandar a informação. Então a validade também é mais um conceito do 3Z.
Eu vou abreviar um pouco essa parte, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mas basicamente o que o Seth MacKinney quis falar é que existem muitos eixos que definem se um projeto ele tem a ver com Big Data, se os dados devem ser coletados, como devem ser processados. Variabilidade, viscosidade, volatilidade, venue, que é a localização dos dados, ele se esforçou para usar sempre a letra V para descrever esses atributos. Essa palestra é bem interessante, ela está online, vale a pena ser vista por quem tiver interesse. Certo? Voltando um pouquinho para Data Science, eu tenho que mexer com Big Data para Data Science, eu tenho que entender Big Data para Data Science. Minha opinião pessoal é o seguinte, a gente realmente precisa disso? Se eu tiver que aprender Big Data, ferramentas, skills para processar Big Data, eu vou enfrentar de cara problemas causados pelo tamanho do Big Data. Ou seja, você tem que pensar com calma em como é que você vai processar terabytes e petabytes. Outro problema que eu vou ter é o seguinte, eu não vou ter um arquivo de 1 petabyte, eu não vou ter um banco de dados de 1 petabyte, eu vou ter plataformas por trás disso que só aprender elas são complexas o suficiente. Eventualmente eu vou ter um problema de organização, especialmente se eu estiver tratando com data dumps. É muito fácil você encontrar, por exemplo, data dump é aquele despejo de dados através de um fenômeno qualquer. Se esses dados não estão organizados, eu vou ter que parar muito o meu projeto de Data Science para tentar organizar o Big Data que vai ser usado no meu Data Science. E para fazer isso, eu vou ter requisitos de TI. Raramente, como eu falei, uma pessoa vai tratar com todo esse problema, vai organizar todos os dados numa plataforma de Big Data para poder, a partir daí, analisar ela. Então, para essa disciplina, nós vamos assumir que Big Data é um problema que você vai ter sorte se você não precisar se preocupar com ele. Mas é claro que vai depender do projeto. Como parte da disciplina, se o seu projeto é de Big Data, a melhor coisa que a gente faz é fazer protótipos com Small Data. Tentar pegar aspectos dos dados, não tentar enfrentar diretamente Big Data como sendo um pré-requisito para você fazer alguma coisa com seus dados de Data Science. É interessante voltar naquele livro do Analyzing Analyzers, porque eles fazem uma pergunta interessante para as pessoas que foram entrevistadas. Eles perguntaram para os 5 perfis de pessoas que se identificam como de negócio, pesquisa operacional matemática, machine learning, Big Data, programação e estatística. Fizeram perguntas, vocês podem ver aqui, qual é a frequência que você usa Big Data? Muito frequente, ocasionalmente, ou raramente, ou nunca? Considerando o conjunto de dados de kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes. Então, a partir da escala, a primeira coisa que a gente vê é que o pessoal da parte de negócios, eles tratam frequentemente com o conjunto de dados, frequentemente assim, 20 e pouco por cento, com o conjunto de dados na escala de gigabyte, mas raramente na escala de terabyte e petabyte. Até o pessoal que trata com machine learning e big data, bem menos do que 5% deles tratam frequentemente ou ocasionalmente com problemas na escala de petabyte. Então, até o pessoal que se define como data scientists, que foram usados para fazer esse levantamento, até essa turma, raramente eles falam. A maioria deles está na escala de gigabyte, que é bastante coerente para a gente. Não quer dizer que não existem problemas de data science que envolvem big data. Quer dizer que raramente isso acontece, então, com sorte, a gente não vai precisar abordar isso na disciplina, nos projetos. Voltando então, nós falamos sobre Big Data e a moral de Big Data é que é interessante, mas aprender Big Data é muita coisa para aprender, depende bastante dos dados, depende do uso dos dados, e é um desvio muito grande do nosso objetivo de aprender Data Science. Se for necessário, a gente enfrenta na formação da gente como é que se faz um projeto de Big Data. Mas a ideia é que você vai ter que ter o apoio de uma equipe para isso, não dá para uma pessoa tratar. Mas voltando, eu tenho um skill também que é entender e organizar os meus dados. A partir do momento que eu coleto do mundo, coletei os dados crus, antes de processar eu tenho que imaginar, eu tenho que entender como esses dados são organizados. Eles são tabelas, são documentos, imagens, são relações, são grafos, são misturados, estão no formato útil para processamento, como é que eu transformo, quão difícil é transformar. Lembrando que os skills que eu estou passando aqui são todos na forma de pergunta. E eu não tenho a resposta nesse momento por uma razão. Vai depender do projeto. O que a gente precisa saber nesse momento é quais são as perguntas que nós temos que fazer. Na hora que alguém trouxer, por exemplo, eu vou fazer um trabalho que envolve desmatamento já classificado num projeto. Então eu tenho vetores, eu tenho shapes. Eu preciso entender como é que são, provavelmente alguma coisa misturada, de dados misturados com relações aqui com imagens. Eu tenho que entender como isso é para saber o que eu vou poder fazer depois. Eu não preciso entender agora, quando eu estou só descrevendo a teoria do projeto Data Science.
Eu preciso desses dados num formato específico, numa localização específica, numa organização. Eu tenho que ter a capacidade, lembrando, eu não estou perguntando isso para vocês, vocês têm que ter a capacidade de perguntar onde é que estão os dados. Eu vou coletar uma vez só ou várias vezes? Eu vou precisar fazer algum sistema que coleta frequentemente? Eu vou precisar de proveniência e metadados ou eu coleciono aqueles dados, faço análise e acabou? O que eu preciso armazenar? O que eu preciso aumentar com dados de outras fontes, pré-processar? Esse conjunto de dados de análise tem uma vida diferente dos dados originais. Imagina, por exemplo, que você esteja fazendo uma análise do Twitter. Você vai coletar um snapshot, você vai coletar uma coleção de tweets que cobrem um subconjunto do Twitter. Assim que você terminar de coletar, vão aparecer outros que podem ser relevantes para você. A gente tem que saber se no nosso projeto Data Science eu tenho que ter atualizações frequentes do meu processo todinho. No que eu faço isso, eu tenho que saber se eu estou agregando valor aos dados. Isso aqui é importantíssimo, porque o nosso objetivo no final é agregar valor aos dados. Se eu preciso desses dados de um formato específico, numa localização, numa organização, como é que eu faço isso? Eu preciso entender isso. Se alguém fala para mim que vai me dar imagens, se forem poucas, eu posso colocar elas num arquivo, uma coleção de arquivos. Se alguém vai me passar um conjunto muito grande de imagens organizadas no espaço de um tempo, talvez valha a pena eu investir num banco de dados de imagem, no conhecimento, na organização de bancos de dados. Se alguém vai me passar texto, geralmente a gente cria um bocado de arquivos. Mas se alguém vai me passar, como no caso do Lattes, 5 milhões e meio de arquivos, eu tenho que organizar eles de alguma forma, não necessariamente num banco de dados. Mas eu não posso jogar 5 milhões de arquivos num diretório, por exemplo. Então a gente tem que ter a capacidade de responder essas perguntas para saber o que a gente vai fazer nesse ponto aqui. Bom, eu tenho os meus dados agora. Alguém passou para mim os meus dados de alguma forma e eu tenho que armazenar eles. Eu tenho muitas opções para fazer isso. Estamos falando dentro sobre skills. Se os meus dados são organizados ou organizáveis na forma de tabela, vale a pena eu aprender um pouquinho de SQL. Structured Query Language é ótimo para quando eu tenho um banco de dados, nós temos vários, fáceis de usar até, e os meus dados são bem estruturados como tabelas, conjuntos de tabelas organizados, matrizes, planilhas. Dados mais complexos podem ser feitos como tabelas mais complexas. Talvez os meus dados não sejam tão organizados assim, então a estrutura deles seja um pouco mais flexível. Talvez não valha a pena eu perder muito tempo reorganizando todos eles. Então, pode ser que valha a pena eu aprender um banco de dados no SQL, que temos vários sabores disso. E lembrando, eu estou apresentando para vocês aqui skills que são bons a gente ter, que é bom a gente ter a capacidade de fazer perguntas, a gente conhecer os nomes, para a gente ter uma apreciação de como processa os dados. Mas lembrando que esse conjunto de skills não pode ser completo, não pode ser dominado por uma única pessoa. Uma descrição rápida, por exemplo, só dos bancos de dados que tem no SQL. Nós temos baseados em pares valores, temos alguns exemplos aqui, baseados em coluna, onde eu tenho par valor com vários valores associados, baseados em documento, onde eu tenho hierarquias de chaves e valores, e baseados em grafos, onde eu tenho arestas e vértices. Cada um deles tem uma característica diferente, pode ser usado para uma finalidade diferente. Perdão. Essa figura foi criada por uma empresa chamada 451 Research. Eles fizeram um levantamento das plataformas de dados em janeiro de 2016. Já tem quase 2 anos e meio no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu coloco ele para lembrar vocês o seguinte: não pensem que vocês vão aprender todos os sabores de NoSQL que existem, e os de SQL e de plataforma de armazenamento de dados. Esse mapa mostra para a gente, através de bancos não relacionais, bancos baseados em grid cache, sistema de informação baseado em grid cache. O cenário é tão grande, a variedade é tão grande que realmente não tem como a gente aprender cada letrinha dessa aqui que parece uma parada em um sistema de metrô. O que vale a pena a gente saber que existem várias técnicas, várias ferramentas, várias maneiras de eu representar dados e coletar esses dados depois. Aqui no meio eu não sei, nunca realmente procurei para ver se tem alguma coisa como flat file. Eu peguei os meus arquivos, coloquei no meu computador e estou rodando eles. Para alguns casos realmente vai ser uma maneira mais sensata de fazer. Para outros vai ser preciso procurar uma solução baseada em banco de dados que a gente ainda não sabe qual é, porque a gente não conhece o problema. Pulando um pouquinho, essa parte começa a ficar um pouco mais interessante, porque até agora foi muito vago. Eu tenho que aprender alguma coisa de organização, mas eu não sei o que é. O melhor que eu faço é saber quais são as perguntas que eu tenho que fazer para pensar em uma maneira de fazer a coleta dos dados e o pré-processamento. Mas agora eu estou num problema interessante. Agora eu tenho que fazer o hacking, que a gente chama. Eu tenho que pegar os meus dados e, através de código, pré-processar e limpar eles.
A definição de hacking que a gente vai usar, eu estou copiando aqui do Merriam-Webster, eles têm 4 entradas, que um hacker é uma pessoa que hackeia, ou uma pessoa que é muito ruim em alguma coisa. É interessante como a linguagem permite a gente ter uma palavra que descreve ao mesmo tempo uma pessoa boa em uma coisa e em uma coisa. E a descrição que interessa para a gente é a pessoa que é capaz de programar e resolver problemas com o computador. Isso é exatamente o que a gente precisa aprender em um processo de data science. Para ser um data scientist, a gente precisa aprender, aqui ele fala especialista, eu vou ser generoso, não necessariamente especialista, a programar e resolver problemas com o computador. Não quer dizer que você vai fazer sistemas gigantescos, monolíticos, capazes de processar dado. Às vezes o que a gente quer é alguém que pegue um pouquinho de código para transformar o dado de um jeito em outro jeito. E por último, a gente tem a definição tradicional que a gente ouve na mídia, que é a pessoa que invade sistemas e mexe com computadores. Não é o que a gente quer. Nós queremos que vocês sejam hackers desse tipo, capazes de resolver problema com o computador, mas através de programação. Idealmente, um hacker é uma pessoa que entende bem mais do que uma pessoa que desenvolve planilhas em Excel, uma pessoa que tabula e organiza dados em Excel. Eventualmente, a gente tem que enfrentar a programação, nem que seja para consultar os dados e pré-processar eles. Mas o hacker não precisa ser uma pessoa que entende da capacidade total de desenvolvimento de aplicação, desde front-end até back-end. Em muitos casos, o que a gente vai fazer são scripts simples. Nós vamos ver alguns exemplos. Esse slide é novo para esse ano, porque eu conversei com algumas pessoas e elas perguntaram para mim, fizeram aquela cara de triste: eu tenho que aprender a programar para ser um cientista de dados? E eu resolvi abreviar. Sim, você precisa aprender a programar. Pode ser que a gente seja necessário aprender a programar até antes de pegar os dados, porque, por exemplo, na hora de coletar os dados, se eles estiverem em algum lugar na internet, eu tenho que fazer um script que vai baixar esses dados para mim para um disco local. Então pode ser que seja preciso. Processar usando código é, em longo termo, muito mais simples do que fazer com interfaces de menu e diálogo. Eu vou mostrar um pouco já de um exemplo disso. Programar me permite automatizar tarefas. Automação é incrivelmente interessante, importante, valioso no processo de data science. Imagina que vocês façam tudo isso aqui na mão, e depois no final alguém fala e diga: legal, você levantou todas as informações que eu precisava para os dados de 2016, agora faz para 2017. Se você tiver uma maneira de automatizar isso aqui, você já está com tudo pronto praticamente. Você já está com o processo pronto. Se por outro lado você usou ferramentas onde aqui é File Import, File Open, File Save As. Imagina uma planilha com Excel, uma ferramenta como Excel. Se tudo que você fez foi clicando botões, na hora que tiver um conjunto novo de dados, você vai clicar todos os botões de novo. Se você fez todo esse processo através de programação, que é o nosso objetivo na disciplina, o processo está pronto, só muda o conjunto de dados para ter um resultado diferente. Então você vai poder reproduzir a mesma tarefa com conjuntos de dados diferentes. Certo? E eventualmente a gente vai até brincar com algumas ideias. Código que escreve código mais simples. Você vai automatizar a criação de código. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente começar a ver, mas programação é importante. Não é importante para a data science você ser um programador completo que vai fazer todo o desenvolvimento, a arquitetura, não. A gente quer resolver problemas através de código. Vou dar um exemplo rápido. Isso aqui existe um software chamado Weka, feito pela Universidade de Waikato, que ele serve para mineração de dados. É muito bom para prototipar. Você faz alguma coisa rápida, software gratuito, tem vários algoritmos prontos, e aqui é a janela, fica ruim de ver, mas é a janela que permite eu escolher vários parâmetros para rodar uma rede neural baseada em Multilayer Perceptron. Certo? Eu tenho, alguns deles são irrelevantes, mas eu tenho muitos parâmetros de configuração aqui que determinam como a rede neural vai funcionar. Imagina que eu tenha que rodar uma rede neural criando esses parâmetros aqui e rodar ela dentro do ECA através da interface gráfica. Tranquilo, faço isso uma vez muito rápido. Eu não preciso nem sequer aprender todos os parâmetros, eu posso usar os default aqui. Por outro lado, aqui embaixo é como é que eu chamaria então não é exatamente código, mas é como é que eu chamaria isso de um script ou de uma linha de comando. Eu vou chamar o Multilayer Perceptron e vou dizer "-l alguma coisa, "-m alguma coisa". Eu estou rodando a mesma coisa que esse diálogo, mas aqui eu tive o trabalho de digitar o código. A primeira impressão que a gente tem é que a parte de interface gráfica é muito mais simples. Perfeito, eu fui lá, cliquei os valores, tem um lugar que eu vou dar o OK aqui e a janela principal do programa vai permitir eu rodar minha rede neural. Aqui é mais complicado, eu tive que digitar um monte de coisa, esses valores estão aqui, por exemplo, olha, o L está aqui, eu tenho que saber o que é. Isso aqui parece mais complicado. Tudo bem até agora? Agora imagine que eu peça para você rodar 50 redes neurais variando o valor de learning rate, que é o L aqui, variando entre 0 e 5.0.
certo? Zero não funcionaria, mas para efeitos de argumento. Se você teimar em usar só interface gráfica, você vai ter que em alguma hora mudar, digitar 50 valores diferentes aqui, rodar e guardar o resultado. Isso aqui, com um pouquinho mais de código, eu posso mandar ele fazer um laço que vai fazer 50 execuções disso e jogar o resultado num arquivo diferente. A vantagem para a automação é muito maior. Para rodar uma vez a prototipagem é rápido. Para rodar várias vezes é muito melhor fazer isso através de scripts. É claro que existem aplicações que elas não são mais eficientes em fazer prototipagem, como por exemplo, esse aqui é o Origin, é uma ferramenta que a gente vai ver um pouquinho que ela faz, permite fazer modelos estatísticos, modelos com machine learning. Ela é muito eficiente, é muito bonitinha. Se a gente for fazer isso através de programação, talvez desse mais trabalho. Mas em princípio, como eu falei, a gente tem que ser um pouquinho cético. É importante aprender a programar para na hora que você enfrentar um problema de automação, você não precisar fazer muitas coisas na mão. Mas também é importante conhecer a maneira de fazer as coisas na mão, porque elas podem ter um nível de eficiência diferente. Lembrando, essa parte todinha de hacking que a gente está fazendo é para limpar, a gente vai fazer a parte de hacking todas para coletar dados nessa parte todinha aqui de limpeza e pré-processamento. Mas a gente não pode fazer isso sem esquecer que a gente não está aprendendo a programar. Esse não é um curso de programação. A gente está aprendendo a programar para permitir aplicar conhecimento de matemática e estatística no nosso domínio de conhecimento e com isso estamos fazendo data science. Vamos falar sobre linguagem de programação. Eu comentei no começo dessa aula que eu tenho o meu viés. Eu vou apresentar duas linguagens que são bastante usadas, algumas que são menos usadas, tentando dar o pró e o contra de cada um. Uma linguagem que tem muito interesse, muita gente usando para data science, para muita outra coisa, é a linguagem Python. É uma linguagem que tem a vantagem de ser uma linguagem de finalidade geral, você pode usar ela para muitas coisas diferentes, não só para data science, para automação de sistemas, para criação de sistemas na web. É uma linguagem fácil de fazer em scripts, é rapidinho você está escrevendo código em Python. Tem muitas bibliotecas em Python. Biblioteca é bom, para quem não conhece, bibliotecas são funções já existentes, arrumadas para você usar no seu programa. É muito bom ter a biblioteca porque evita a gente ter que reinventar a roda. Agora, quais são as desvantagens de Python? Por enquanto, nós temos duas grandes versões livres. Nós temos a 2.7, a 3. Alguma coisa, 4, 5 ou 6. E até 2020, do que eu me lembro, essas duas versões vão ter que coexistir. Isso quer dizer que, eventualmente, você pode escrever código para uma versão e ter que achar a biblioteca para outra. Isso aqui é fácil de resolver. Você pode falar, eu só vou usar 3. Alguma coisa e ignorar o ecossistema todinho da 2.7. Python também tem, com outras linguagens que ficaram populares, muitas bibliotecas abandonadas. Isso aqui é um problema, para ser sincero, pessoal que eu tive quando eu tive que desenvolver uma solução em Python para processar um conjunto de dados que já tinham 3 bibliotecas que faziam isso, as 3 abandonadas. Então elas não resolviam o meu problema, eu tive que fazer pequenas gambiarras para conseguir executar o que eu queria. Certo? Isso é um problema que existe em outras linguagens, mas em Python em específico eu encontrei muita coisa que foi feita, abandonada, incompatível. Então pode ser que você consiga resolver 99,99% das coisas e 1% alguém já resolveu, mas você não vai poder usar por causa disso daqui, coisas abandonadas. Existe um ditado chamado The Python Way, salvo engano, que eles dizem que deve existir uma maneira, e preferencialmente uma única maneira óbvia de fazer isso. Quer dizer, qualquer coisa que você tentar fazer em Python deve ter uma solução, de preferência uma solução óbvia. Isso aqui eu vou ser sincero, quando você começar a ver estilos de programação em Python, a gente vai referenciar muito código de outras pessoas, vocês vão ver que tem várias maneiras de fazer e às vezes a gente vai ter trabalho, quando a linguagem tem essa flexibilidade, vai ter trabalho para entender como a pessoa fez aquilo para a gente reproduzir para as nossas aplicações. Então isso aqui é um pouquinho de uma falácia. Mas lembrando, eu estou apresentando o pró e o contra de cada linguagem. Então Python tem muita coisa interessante, Python tem alguns probleminhas de versão. Como é que é um código em Python? Isso aqui eu copiei direto de um livro Data Science from Scratch. O código em Python é um script, eu não tenho nenhuma formalidade aqui dentro. Estou importando uma biblioteca, não vou mostrar todos os comandos agora, eu estou definindo 2 valores, 2 vetores de anos e de produtos de alguma coisa. Eu tenho comentários no meu código que permitem fazer um plot, um gráfico, e no final estou mostrando um gráfico. Ou seja, em 6 linhas, com mais alguma sintaxezinha aqui, em Python eu consigo fazer um gráfico que me mostra uma variável contra a outra. Certo? Tudo já bem encapsuladinho, tudo já prontinho. Na hora que eu crio o plot, eu estou criando com 4 linhas de código e ele já faz tudo isso bonitinho para mim com os meus dados.
Quer dizer, Python é rápido para você fazer um script. Se vocês têm isso aqui como base, vocês têm os seus arquivos, os seus dados em arquivos, vocês poderiam fazer gráficos parecidos com esse em questão de segundos através de referenciando esse código. E tem muito mais outras facilidades em Python. Então Python é rápido, Python é simples. Outra linguagem que é bastante usada em Data Science é a linguagem R. Ela tem uma vantagem que ela é tradicionalmente usada por cientistas, estatísticos. Então ela tem um background muito forte na aplicabilidade em cima de data mining e data science. Esse suporte matemática e estatística é muito grande e tem muitos pacotes organizados numa biblioteca. Python também tem pacotes organizados, tem o Anaconda, por exemplo, que é bem interessante, mas R tem uma formalidade maior. Você tem assim, o que está aqui nesse CRAN foi bem testado, bibliotecas bem curadas. Então tem essa vantagem de ser uma linguagem mais robusta para a finalidade que a gente quer, que é a data science. O contra dela é o seguinte, R não é uma linguagem muito simples para quem está aprendendo a programar, embora algumas pessoas tenham tido muita facilidade com isso. Vocês poderiam até comparar, eu fiz um exemplo aqui em R que faz quase a mesma coisa do que aquele outro exemplo em Python faz. Defini dois vetores, criei um gráfico, coloquei algumas linhas nele e desenhei algumas coisas no meu gráfico. Com essas 5 linhas em R, eu tenho esse gráfico, não é muito bonito, mas eu tenho esse gráfico também de duas variáveis contra um índice ou uma escala temporal. Voltando à comparação rapidinha, não adianta eu comparar a quantidade de linhas de Python com a quantidade de linhas de R, pouca diferença. Eles fazem praticamente a mesma coisa, alguém vai dizer que um é mais feio do que o outro, mas o que é interessante para a gente é o seguinte, isso aqui é o Hello World, é o básico nas duas linguagens. O que interessa é ver que ela já tem muita coisa pronta, são linguagens de script, não tem muita formalidade, muita coisa pronta para a gente chegar em resultados rápidos. Então, por exemplo, se eu tenho dois conjuntos de dados que eu quero ver se eles têm o mesmo índice ou a mesma escala temporal, se eles são correlacionados, eu posso muito rapidamente, seriam poucas linhas de código a mais em R ou em Python, verificar isso através de um gráfico. Eu estou fazendo uma análise exploratória de gráficos bem rápido, com uma linguagem de script. Certo? A minha preferência pessoal é R, mas na disciplina não vai ser cobrado isso. Quem quiser fazer em R ou em Python ou até em outra linguagem, por favor, esteja à vontade. Eu vou mostrar como é feito em R. Bom, eu tenho background em Java também, e aí eu tenho que apresentar Java porque as pessoas tentam usar Java para tudo que existe. Java foi usado durante muito tempo para programação de celulares antes da gente ter smartphone, é usada para aplicações de desktop, é usada mais hoje em dia para aplicações de servidor. É uma linguagem de propósito geral mesmo. A estrutura básica de Java pode ser usada quando a Sun ainda estava à frente do desenvolvimento, eles queriam usar Java em dispositivos móveis subcelulares, coisas bem cartões, basicamente. E é uma linguagem madura, é uma linguagem que a sintaxe dela não tem assim grandes surpresas de mudança. R também é uma linguagem que não vai ter mudança. Python tem essas pequenas mudanças de uma versão 2 para a versão 3, mas Java, em princípio, as mudanças que tem em Java são incrementais. Nada vai ser depreciado, nada muito sério vai ser depreciado, vai parar de funcionar. O problema de Java é o seguinte, Java você não consegue fazer nada sem um bocado de declarações. Tem muitas dependências para data science, você não consegue fazer coisas básicas a não ser importando bibliotecas. Bibliotecas são desenvolvidas por outras pessoas que podem ou não estar mantendo elas. E não é uma linguagem de script. Por mais que eu goste de Java para algumas coisas, a gente tem que chegar à conclusão que é muito difícil escrever uns hacks rapidinho. Olha esse hack rapidinho. Peguei os dados aqui, poderia ser diferente lendo de um arquivo, criei um plot, está lá para mim uma visualização. Para eu fazer isso em Java, de propósito eu peguei um exemplo ilegível, que está em um livro chamado Java for Data Science, no qual ele mostra um conjunto de dados, escreve uma classe Java orientada a objetos, descrevo o título todinho, faço tudo bem que o gráfico é mais bonitinho, preparo tudo isso, depois eu leio os dados e passo esses dados para o meu gráfico. Quer dizer, eu tenho 2 páginas, é um bocado de explicação aqui, mas não é um hack rápido. Eu não consigo reduzir o que está acontecendo aqui, embora esse código seja mais complexo, eu não consigo reduzir ele para 5 linhas. Então Java não é uma linguagem inútil para data science, mas se é para fazer um hack rapidinho, vamos com R e Python, eles são mais eficientes para isso. Se eu quiser fazer aplicações mais robustas, complexas, etc., seria Java, mas a interseção disso com data science é relativamente pequena. Outras linguagens existem que estão sendo assim, pregoadas como sendo interessantes para data science. Existe esse vídeo chamado Programming Language for Data Science que fala de Julia também. Julia é uma linguagem que foi feita na computação numérica e eu posso integrar ela em C. Posso fazer código em C, ser usado dentro de Julia. O problema de Julia para Data Science é que é uma linguagem ainda nova, então a gente não sabe se pegou ou não. Tem muito material,
não tem muito suporte e tem muitos poucos pacotes, bibliotecas para Data Science. Então é uma linguagem que talvez valha a pena ficar de olho, mas eu não aprenderia essa linguagem para fazer um projeto de Data Science. Eu aprenderia se eu quiser aprender uma linguagem diferente. E a recomendação que eu dou para vocês é use alguma coisa que tenha bastante suporte, porque a gente não está aprendendo a programar nesse curso. A gente está aprendendo a fazer hacks rápido e programar superficialmente. Outra linguagem, Scala, é baseada em Java. A sintaxe é similar em Java, está crescendo, tem um interesse muito grande na comunidade Data Science, porque Scala é escalável. Eu posso fazer programas que tratam grandes volumes de dados de forma distribuída em Scala, do que eu entendi. A desvantagem de Scala também é uma linguagem nova. Se eu for aprender ela agora, eu vou ter uma curva de aprendizado muito grande e talvez eu não tenha o suporte para fazer muita coisa que eu posso fazer rapidamente com R ou Python. Bom, sobre linguagens de programação que a gente continua chamando de hacking porque eu não quero fazer sistemas enormes monolíticos. No curso nós vamos focar em R e Python. Não vamos dar exemplos de tudo nas duas linguagens, mas nós vamos fazer um esforço para evitar guerras de linguagem. Isso acontece bastante em alguns círculos de computação, onde a pessoa desenvolveu, ficou muito tempo aprendendo uma linguagem, e, portanto ela chama aquela linguagem de martelo e para ela tudo é prego. Em vez de usar a linguagem mais correta para a finalidade mais específica, mais adequada, que é usar aquela linguagem que aprendeu para tudo. Existem linguagens que podem ser adequadamente usadas para alguns aspectos da Data Science, C, C Sharp, C++, Perl, JavaScript. Aí eu comecei a viajar na maionese. Lisp e Prolog pode ser usado? Pode, mas a aplicabilidade disso é muito restrita. Eu vou ter muito trabalho. MATLAB e Octave são linguagens que podem ser usadas para alguma coisa de Data Science, mas elas vão ter um problema na reprodutibilidade que a gente vai ver. E realmente, se eu estiver completamente insano, COBOL e Fortran. Mas não vale a pena. Vale a pena a gente focar na linguagem, que é uma ferramenta que vai permitir a gente fazer um script rápido. Lembrando novamente que a gente viu há vários slides atrás, o meu objetivo não é programar, então eu tenho que usar a ferramenta mais adequada, em vez de fazer uma coisa monolítica, descomunal, para resolver um problema simples. Bom, outro skill que eu tenho que ter é análise exploratória de dados. Eu já tenho os dados, e agora o que eu faço com eles? Eu já sei o que eu quero descobrir, eu preciso ter uns skills básicos em estatística e modelagem de dados. O que a gente vai ver de estatística nessa disciplina, só estatística, desculpem, é análise exploratória de dados. É um tópico de estatística, é um tópico que foi, não vou dizer menosprezado, mas não foi tão bem considerado pelos estatísticos durante muito tempo, até que o John Tucker mostrou no livro dele o valor disso. Imagine que eu não sei qual é a distribuição dos meus dados, eu não sei qual é o modelo estatístico inerente aos meus dados. Eu vou lá e exploro para dar uma olhada. Isso vai acontecer com muita frequência em Data Science. Basicamente o que a gente quer fazer é fazer alguns plots, fazer uns gráficos, tabelas, que exploram as variáveis do meu conjunto de dados. Pegar a estatística básica disso, descritiva, máximos, mínimos, desvio padrão, média, e avaliar através de EDA, de análise exploratória de dados, avaliar o que a gente consegue tirar dos nossos dados. É um primeiro passo para a gente entender os dados, dar uma olhada e falar, olha, essa variável parece com essa não tem nada a ver. É realmente entender os nossos dados como um conjunto. Desculpem. Nós vamos ver estatística básica, nós não vamos ver modelos complexos de distribuições inúmeras, pelo menos por enquanto, vamos ver só a básica mesmo. Nós vamos explorar gráficos básicos que mostram relações entre as variáveis nos dados. E a partir disso, a gente vai aprender um pouquinho de machine learning para ver, a partir dos dados que a gente tem, da descrição básica deles, que algoritmos podem ser aplicados. Só essa parte aqui justifica um curso inteiro, porque a quantidade de algoritmos e modelos de machine learning que a gente tem é muito grande e nem todos podem ser aplicados para todo tipo de dado, para todo tipo de relação. Aprender isso aqui é quase o pulo do gato do Data Science. Entender qual algoritmo é aplicável para qual tipo de dado, para qual natureza de dado. A gente vai ver isso, exemplos caso a caso nos projetos. Vou dar um exemplo bem rápido. Tem um conjunto de dados chamado dataset de íris, que são de flores, onde um cientista, há mais de 100 anos, mediu a largura e o comprimento da pétala e da sépala dessas flores íris. E ele fez isso para 50 amostras de cada flor, são 3 tipos, são 3 espécies de flor, e a gente tem esse conjunto de dados pronto para usar, por exemplo, no R, provavelmente no Python também. Isso aqui é um exemplo bem rápido de um gráfico que mostra uma análise estatística, uma análise exploratória de dados. Eu peguei as 5 variáveis aqui, sendo que a última é a classe, eu vou desconsiderar a classe por enquanto, e faço um boxplot que ele me mostra qual é a distribuição de cada variável dessa. Basicamente está mostrando para mim que para as minhas 150 flores,
a largura da sépala tem uma faixa muito estreita de valores e está sempre abaixo do comprimento da sépala. Então, para quase todos os casos das flores, exceto esse aqui, que é um outlier, para todos os quadros eu vou ter a largura da sépala é sempre menor que o comprimento da sépala. E também o comprimento, a largura da pétala vai ser quase sempre menor que o comprimento da sépala. Isso aqui mostra quais são os quartis, qual é a mediana, dá uma informação estatística para a gente rápido, sem ser uma discussão complexa. Do lado de cá eu tenho outro tipo de gráfico, que é o Scatterplot Matrix, que ele mostra justamente as medidas que eu tenho, largura e comprimento da sépala, comprimento e largura da sépala, comprimento e largura da pétala, as três famílias de flores, e me mostra a distribuição dessas variáveis duas a duas. Só de olhar esse gráfico aqui de um conjunto de flores, eu já posso chegar à conclusão que a setosa, que é pretinho aqui, a setosa forma um grupo separado dos outros. Então vou voltar lá. A setosa forma um grupo separado dos outros. A versicolor virgínica tem uma grande interseção, mas essa interseção é menos acentuada quando eu uso os dados da pétala. Quando eu uso o dado da sépala, é quase impossível separar, falando do gráfico, separar o que é vermelho do que é verde aqui dentro. Então já mostra para mim quais são as variáveis úteis para separação. Se você tiver uma experiência em Machine Learning, você já sabe quais são os algoritmos que conseguem separar essas classes para fazer um modelo. Já mostra um bocado de informações para a gente sem números, só através de EDA. Eu poderia ter essas informações com números também, traduzidos aqui no Boxplot, mas é muito mais fácil a gente ver essas relações assim. Outra coisa interessante que eu mostro, olha, tem um separadinho aqui, esse cara é um outlier. O comprimento da pétala deve estar aqui em cima, um ponto desses aqui. Ele não é exatamente um outlier, mas é um ponto bem separado dos outros. Então a análise exploratória de dados permite a gente dar uma boa olhada nos nossos dados e ter uma sensação do que está acontecendo, de algum modelo. Olha outra informação rápida aqui. Se eu vejo aqui a largura, o comprimento da pétala varia bastante entre as três classes, mas para a setosa varia muito pouco. Então é uma informação que eu tenho nesse gráfico que não aparece aqui. São só exemplos que a gente pode adaptar para cada estudo que a gente fizer. Certo? A partir do momento que eu sei fazer análise exploratória de dados, eu consigo ter insights sobre o que os meus dados têm, sobre o que eles representam. E aí eu posso usar, não necessariamente a gente vai ver muita coisa disso no curso, algoritmos de aprendizado computacional, machine learning e modelos estatísticos para descrever de forma mais robusta e mais formal o que eu descobri com a análise exploratória de dados. Voltando aqui, eu teria aqui a capacidade de entender a separabilidade dessas classes através de EDA. Mas eu teria, para fazer um modelo disso, eu teria que usar algoritmos de machine learning, que tem vários que a gente poderia usar para isso. O que eu quero com esse algoritmo de machine learning é o que eu posso aprender dos meus dados. Como é que eu descrevo atributos interessantes dele. O EDA, Exploratory Data Analysis, pode dar dicas da natureza dos dados, mas o Machine Learning pode ser usado para criar modelos que descrevem os dados, inclusive de dados que a gente não tem. Na hora que eu tenho um modelo e eu assumo que os meus dados refletem uma distribuição dos dados no mundo normal, esse modelo descreve os dados no mundo normal, inclusive os que eu não coletei. Um exemplo rápido aqui. Se eu tenho um modelo que me descreve a separação entre esses três tipos de flor e aparece uma flor em um ponto que eu não coletei ainda, num ponto que não apareceu nos meus dados, eu posso usar um modelo para tentar inferir qual é o tipo de flor que ela tem. É diferente do Exploratory Data Analysis, que ele é um pouco mais reativo. Certo? Então, a partir do que eu tenho Machine Learning e Data Mining seria usado para isso, eu posso usar para criar esses modelos. A gente vai ver isso de maneira um pouco superficial na disciplina, porque por enquanto nosso objetivo é fazer o exercício inteiro de Data Science e aprofundar a hora que for necessário. Certo? Avisos aqui importantes. EDA sempre dá uma ideia interessante para a gente sobre os dados. Os modelos podem ser bem mais complicados do que a gente vê através de EDA. Por exemplo, aqui, EDA descreve para mim, de forma genérica, que eu não devo usar essas variáveis para separar, e aqui mesmo eu não vou conseguir separar perfeitamente. Os valores de pétala da classe setosa são menores que outra, tem várias informações descritivas. Na hora que eu rodar um algoritmo, eu vou ter muitos modelos, etc., eu posso ter um modelo que me descreve a distribuição das três flores, das três famílias de flores, que eu não posso interpretar ele. Ele é perfeito, ele descreve muito bem, mas ele é difícil de ser interpretável. Idealmente, o nosso modelo devia ser interpretável, mas a gente não vai se ater muito a isso, não. E aqui também tem um problema, escalabilidade. Na verdade, escalabilidade de EDA e Machine Learning pode ser um problema. É muito simples eu fazer um gráfico com 150 flores. Na hora que eu tenho 3 milhões de flores, eu posso ter um problema com isso.
o gráfico não é só o processamento, mas o gráfico pode não ser útil para mim. Certo? Vamos enfrentar esses problemas na hora que chega lá. O importante nesse momento é saber a quantidade de dados que eu tenho para ver como eu vou implementar esses algoritmos, como eu vou executar eles. Certo? Veremos alguns algoritmos básicos com aplicações, e os mais complicados a gente tem a disciplina CAP 359 da computação aplicada, que é princípios e aplicações de data mining, no qual a gente já parte dos nossos dados organizadinhos, faz um pouquinho de EDA e já cai para vários algoritmos aqui. Bom, outro skill que nós precisamos ter, nós temos que ter o skill de visualizar e criar relatórios. É interessante, como em um gráfico simples, em um EDA, eu mostrei para vocês várias relações que tem entre as folhas. Eu posso criar o modelo e tudo mais, mas eventualmente eu vou querer transformar essa informação em uma informação que pode ser absorvida por outras pessoas. É uma área interdisciplinar. A visualização, mostrar dados, é uma arte e ciência. Não existem técnicas assim que resolvam todos os problemas de visualização. Tem as básicas que estão implementadas em vários softwares já existentes, mas às vezes a gente precisa até criar métodos de visualização adequados para os dados que a gente tem para ficar mais simples. Por exemplo, o mais básico são dados geográficos. Todo dado geográfico eu vou ter que mostrar ele de alguma forma através de coordenadas, eu não posso simplesmente listar eles. Visualização é uma arte e ciência, e o design quer dizer que tem que ter significado para os usuários. Eu tenho que fazer isso aqui para os usuários eles sejam capazes de captar o que eu quero passar de maneira mais simples possível, sem muita interferência de quem fez o gráfico. Existem materiais sobre isso do Edward Tufte, que ele é bem claro em relação a isso. Um gráfico ele tem que ser autoexplicável. A pessoa olha e tira as conclusões dele. Se eu preciso fazer um gráfico com muita legenda, com muita explicação, ele perde seu valor. A maioria dos resultados de visualização eu posso fazer como linguagem de programação. Nós vimos dois exemplos bem rápidos em Python e R. Mas em alguns casos eu vou ter que aprender técnicas específicas de visualização. Isso aqui é interessante, mas não é crucial para um data scientist. É bom que ele saiba que existe, porque eventualmente, em vez de falar não dá para fazer em R, ele vai pensar como eu faço isso em Python com outra linguagem. Então é bom conhecer as ferramentas. Uma das melhores ferramentas que tem para visualização de dados, não poderia dizer nem que é uma ferramenta, ela é uma biblioteca que permite você criar visualização a partir de manipulação de documentos, de dados, da forma que eles são representados, por exemplo, em JSON ou em muita coisa da web, o pessoal usa a ideia de manipular um documento. Vale a pena vocês irem no site d3js.org só para ver, isso aqui é um screenshot dele. Todas essas aqui são técnicas de visualização, algumas são científicas, dá para ver algumas aqui, algumas têm alguns valores, mas são científicas, algumas são mais gráficas, visuais, mas tudo isso aqui é feito através de programação. Então, se você conhecer bem o D3, você pode fazer a visualização que quiser, mas a curva de aprendizado dele é um pouquinho elevada. Outra ferramenta que tem é a Bokeh, que é uma que você pode usar dentro de Python, dos notebooks em Python. Eu não tenho certeza se tem bindings disso para R, que você pode usar para fazer visualizações interessantes também. Outra que tem também é Plotly. Plotly não está descrito aqui, é uma biblioteca gratuita que você pode embutir nos seus documentos, e que a gente vai ver daqui a pouco, nos seus notebooks, para fazer visualização. Ainda na parte de comunicação de resultados, a gente vai ver conceitos chamados notebooks. Em especial, a gente vai ver a ideia do Jupyter. Você pode usar essa ferramenta para escrever notebooks interativos em várias linguagens, inclusive R e Python. O notebook interativo ele permite que você faça pesquisa reprodutiva. O notebook ele descreve, tem texto dentro dele, tem código e tem resultado que mostra como é que você fez todo o seu processo de data science. Quer dizer, tudo isso aqui que foi feito pode ser documentado em um notebook interativo ou não, feito em várias linguagens, e permite alcançar aquilo que a gente chamou de pesquisa reprodutível. Na hora que você publica, diz que os seus dados estão em algum lugar, você diz que usou o algoritmo X, publica um artigo Y com um gráfico, você está mostrando que você fez a pesquisa, mas a reprodutibilidade disso era questionável. Porque uma pessoa teria que ter acesso ao código que você fez, os dados, tudinho. Aqui a gente permite fazer essa pesquisa reprodutível. Tudo lá é reprodutível a cada passo. O código que foi executado é interessante para você permitir que outras pessoas avaliem e reproduzam o seu experimento. Mas acho que é muito mais fácil demonstrar isso, apesar de ser de forma estática, aqui numa apresentação. Um notebook em Jupyter, aqui com exemplo em Python, ele permite que eu escreva código. Eu vou escrevendo código nesses quadradinhos aqui. Inclusive você escreve como se fosse um editor. E em algum momento você pode rodar esse código. Isso aqui é código, não estou só documentando. Eu estou rodando e ele vai fazer parte do documento. Isso aqui é um exemplo bem rápido que eu peguei desse site do Bokeh, que mostra
como é que eu crio um gráfico bem mais complexo, mas não só mostra o gráfico, como mostra todo o código usado para isso. O interessante é que entre cada bloco desses aqui eu posso escrever texto de forma livre, colocar equações, eu posso escrever quase um artigo científico inteiro, descrevendo tudo que foi feito passo a passo, e uma pessoa com acesso a esse notebook, ela pode ver o que foi feito e como foi feito e chegar ao mesmo resultado que eu. Então é importantíssimo que a gente aprenda o conceito de notebook para pesquisa reprodutiva. No final, nós estamos quase no final da nossa jornada para saber o que é um Data Scientist. Você tem que ter o skill de entender melhor o problema. Você começou entendendo um pouquinho dos dados do mundo, que te deu os dados, que você limpou e processou, você reorganizou, armazenou, filtrou, aplicou várias técnicas, explorou eles um pouquinho, pode ter chegado à conclusão que vale a pena usar o modelo, criou visualizações, relatórios, criou um notebook reprodutível, mas no final você pode criar também um produto de dados. O produto de dados é o resultado de tudo isso aqui, analisado de forma que isso aqui possa ser a entrada de mais uma rodada de todo esse processo. É onde a gente quer chegar. Nós vamos ver vários exemplos disso, é onde a gente agrega valor. Você pode já ter valor no processo de Data Science fazendo tudo isso. Mas na hora que você já dá um conjunto de dados prontos, você aumenta a aplicabilidade dos conceitos para resolver problemas novos, para investigar caminhos que você não fez antes, para evitar essas etapas aqui, que elas são intensivas. Então, pensar no produto de dados é uma ideia que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente fizer o nosso projeto. Certo? A melhor maneira de pensar é o seguinte, imagina que você está de volta à estaca zero. O que você gostaria de já ter para pular direto para essas partes aqui é o produto de dados. Se você consegue imaginar isso, você pode fazer esse processo todinho pensando nesse resultado. Certo? Esses são os objetivos principais do Data Science, entender melhor o problema e rodar todos esses passos aqui com os skills que a gente apresentou.